Tempo do Advento, 19 de dezembro. Tema 24. Infância espiritual. Pontos a meditar. 1. Fazer-se como criança diante de Deus. 2. Infância espiritual e filiação divina. Humildade e abandono em Deus. 3. Virtudes próprias deste caminho de infância. Docilidade e simplicidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Diz-nos São Marcos que apresentaram a Jesus umas crianças para que lhes impusesse as mãos. Porém, os discípulos as repreendiam. Junto destas crianças, podemos ver as suas mães, que as empurram suavemente para diante. Jesus devia criar à sua volta um clima de bondade e de simplicidade atraente. Estas mulheres sentem-se felizes de que Jesus impõe as mãos sobre os seus filhos e os tenha perto de si. A disputa entre essas mulheres e os discípulos que queriam manter uma certa ordem é o prólogo de um ensinamento profundo de Cristo. No braço de ferro entre as mães e os discípulos, Jesus põe-se do lado das mães. Ele sente-se feliz entre os pequeninos. Deixai vir a minhas criancinhas e não as estorveis, diz-lhes, porque delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. As crianças e suas mães haviam ganho a disputa. Naquele dia, regressaram satisfeitíssimas às suas casas. Devemos aproximar-nos de Belém com as disposições das crianças, com simplicidade, sem preconceitos, com a alma aberta de par em par. Mas ainda é necessário que nos façamos como crianças para entrar no reino dos céus. Se não vos converterdes e vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus, dirá o Senhor em outra ocasião, enquanto chama um garotinho e o coloca diante de todos. O Senhor não recomenda a puerilidade, mas a inocência e a simplicidade. Vê nas crianças traços e atitudes essenciais para entrarmos no reino da fé e alcançarmos o céu. A criança não tem nenhum sentimento de autossuficiência. Precisa constantemente de seus pais e sabe disso. É fundamentalmente um ser necessitado. Assim deve ser o cristão diante de seu Pai Deus, um ser que é todo ele necessidade. A criança vive em plenitude o presente e nada mais. A doença do adulto é a excessiva inquietação pelo amanhã, que o leva a deixar vazio o hoje, quando era o hoje que deveria viver com toda a intensidade. Com seu gesto para com as crianças, Jesus quer mostrar-nos o caminho da infância espiritual, a fim de que nos abramos inteiramente a Deus e sejamos eficazes na ação apostólica. Ser pequeno, as grandes audácias são sempre das crianças. Quem pede? A lua? Quem não repara nos perigos ao tratar de conseguir o seu desejo? Colocai numa criança dessas muita graça de Deus, o desejo de fazer a vontade dele, muito amor a Jesus,
toda ciência humana que a sua capacidade lhe permita adquirir. E tereis retratado o caráter dos apóstolos de hoje, tal como, indubitavelmente, Deus os quer. Poucos dias antes da paixão, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, vendo os milagres que fazia e as crianças que o aclamavam, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? Respondeu-lhes Jesus: Nunca lestes? Da boca dos meninos e das crianças de peito fizeste sair o perfeito louvor? Ao longo de todo o Evangelho, encontramos este mesmo pensamento. O Senhor escolhe o que é pequeno para confundir o que é grande. Abre a boca dos que sabem menos e fecha dos que pareciam sábios. Jesus aceita, pois abertamente a confissão messiânica daquelas crianças. São elas que veem com clareza o mistério de Deus ali presente. Só se pode receber o reino de Deus com essa atitude. Nós, cristãos, devemos reconhecer Jesus Messias na gruta de Belém e devemos fazê-lo com o espírito, a simplicidade e a audácia das crianças. Menino, inflama-te em desejos de reparar as enormidades da tua vida de adulto. Essas enormidades são as que fomos cometendo sempre que, pela dureza do nosso coração, perdemos a simplicidade interior e a visão clara de Jesus Cristo, e deixamos de louvá-lo quando ele mais esperava nossa confissão de fé aberta, no meio de um ambiente de tanta incompreensão pelas coisas de Deus. Fazer-nos interiormente crianças, sendo adultos, pode ser uma tarefa custosa, requer energia e firmeza de vontade, bem como um grande abandono em Deus. Este abandono, que traz consigo uma imensa paz, só se consegue quando se fica indefeso diante do Senhor. Fazer-se criança, renunciar à soberba, à autossuficiência, reconhecer que sozinhos nada podemos, porque necessitamos da graça, do poder do nosso Pai Deus para aprender a caminhar e para perseverar no caminho. Ser criança exige abandonar-se como se abandonam as crianças, crer como creem as crianças, pedir como pedem as crianças. Esta vida de infância é possível quando temos plena consciência da nossa condição de filhos de Deus. O mistério da filiação divina, fundamento da nossa vida espiritual, é uma das consequências da redenção. Nós somos já agora filhos de Deus, e é muito importante que nos apercebamos desta realidade maravilhosa para podermos tratar a Deus com espírito filial de bons filhos. A adoção divina implica uma transformação que ultrapassa de longe a simples adoção humana. Por meio do dom da graça, Deus torna o homem que adota idôneo para receber a herança celestial. O homem, pelo contrário, não torna idôneo aquele que adota, mas escolhe para adotar aquele que já era idôneo. Procuremos ser dignos de tal herança e ter para com Deus uma piedade filial, terna e sincera. O caminho da infância espiritual leva a uma confiança sem limites em Deus nosso Pai. Numa família, o pai interpreta para o filho pequeno o mundo exterior. Numa família, o menino sente-se fraco, mas sabe que seu pai o defenderá e por isso vive e caminha confiante. Numa família, a criança sabe que junto de seu pai nada lhe pode faltar, nada de mal lhe pode acontecer. Numa família, a alma e a mente da criança estão abertas sem preconceitos nem receios à voz de seu pai, pois sabe que, ainda que tenha zombado dela, quando seu pai chega em casa, nunca se ri dela, porque a compreende. As crianças não se interessam em averiguar se estão ou não caindo no ridículo, coisa que no adulto
paralisa tantos empreendimentos. Nem tem esses temores e falsos respeitos humanos que são gerados pela soberba e pela preocupação de saber o que dirão. A criança cai com frequência, mas levanta-se com prontidão e ligeireza. Quando se vive vida de infância, as próprias quedas e fraquezas são meios de santificação. O amor de uma criança é sempre jovem, porque esquece com facilidade as experiências negativas, não as armazena no seu interior, como faz quem tem alma de adulto. Chamam-se crianças, comenta São João Crisóstomo, não pela sua idade, mas pela simplicidade do seu coração. A simplicidade é talvez a virtude que resume e coordena as demais facetas desta vida de infância que o Senhor nos pede. Devemos ser, diz São Jerônimo, como a criança que vos proponho como exemplo. Ela não pensa uma coisa e diz outra. Assim deveis atuar vós também, porque se não tiverdes essa inocência e pureza de intenção, não podereis entrar no reino dos céus. Consequência da vida de infância é a docilidade. Menino, o abandono exige docilidade. Segundo a etimologia, é dócil quem está disposto a ser ensinado, e assim deve ser o cristão perante os mistérios de Deus e das coisas que se referem a Deus. Sabe que não passa de um principiante, e por isso tem a alma aberta, sempre desejosa de conhecer a verdade e de formar-se. Quem tem alma de adulto, dá por sabidas muitas coisas que na realidade desconhece. Julga saber, mas ficou nas aparências, sem aprofundar nesse outro tipo de saber que influi imediatamente na conduta. Quando Deus o olha, vê-o cheio de ignorância e fechado ao verdadeiro conhecimento. Como seria maravilhoso se um dia, crianças, por fim, aprendêssemos coisas tão corriqueiras para um cristão como rezar bem o Pai Nosso, ou participar verdadeiramente na Santa Missa, ou santificar o trabalho de cada dia, ou ver nas pessoas que nos rodeiam almas que devem ser salvas, ou tantas coisas que damos por sabidas com demasiada frequência. Aprendamos a ser crianças diante de Deus, mas lembremos-nos de que o aprendemos no convívio com Maria, porque Maria é mãe. Sua devoção nos ensina a ser filhos, a amar deveras sem medida, a ser simples, sem essas complicações que nascem do egoísmo de pensarmos só em nós, a estar alegres, sabendo que nada pode destruir a nossa esperança. O princípio do caminho que leva à loucura do amor de Deus é um amor confiado a Maria Santíssima. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.